Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão aqui, sempre falando com vocês, com o meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, e aí, meu amiguinho Beto, muito bom estar mais um Dois Nerds aqui com vocês, mais uma manhã de nerdice com teologia e mais uma manhã na nossa saga que nós nos comprometemos, celebrando o May 4th, acho que pronunciei certo, May 4th, 4 de maio, celebrando o dia de Star Wars. Estamos aqui trazendo mais um episódio, dentre muitos aí que a gente já falou sobre Star Wars aqui no Dois Nerds, mas celebrando esse dia, celebrando essa saga marcante do mundo nerd. Que, pra muitos, incluindo eu acredito que a gente, foi uma saga aí de entrada pra nerdice, né? Eu lembro de ainda pequenininho ser uma das primeiras coisas nerds assim que eu me empolguei foi Star Wars. E principalmente a história que envolve o Luke. Que, cara, assim, quando eu comecei a assistir, não tinha lançado o episódio 3 ainda, tudo mais. E eu lembro do episódio 4, 5, 6 passar muito, aí eu não vou saber aonde, se era no SBT ou na Record. Mas eu lembro que passava. E era, né, Guerra nas Estrelas que eles passavam. Eles não passavam nem Star Wars, era Guerra nas Estrelas. E, cara, Star Wars é maravilhoso. E o Luke é um personagem extremamente carismático. Então, finalizando, ou não, quem sabe semana que vem a gente não continua isso, a gente vai falar sobre Luke Skywalker. Como o Beto falou, talvez tenha sido a entrada de muita gente. Eu também lembro de na infância ver bastante Star Wars. Embora eu mais anterior ainda foi Senhor dos Anéis pra mim. Mas o Star Wars era mais acessível, né? O Senhor dos Anéis era muito longo, não era qualquer emissora que se disponibilizava a transmitir os filmes, por ser muito longo. Mas realmente, Star Wars, Senhor dos Anéis foram eventos marcantes aí pra nós que somos nerds nascidos nos anos 90, né? Então pra gente esses foram os filmes de início da adolescência que estavam à nossa disposição sendo lançados à época. Luke Skywalker é talvez o mestre Jedi que inicia uma nova fase no mundo de Star Wars, né? Ele acaba tendo uma responsabilidade imensa. A gente conhece ele já no episódio 4, o primeiro filme de Star Wars. Ele já surge para nós ali como o protagonista, como o grande herói de Star Wars, um jovem com potencial imenso para ser um tal de Jedi, que ninguém sabe bem dizer o que é, porque o episódio 4, que é o primeiro, acho que nem o George Lucas sabia muito bem o que ele queria com aquele negócio. Só fez o filme, largou lá. E nós conhecemos... coisa que ele sabia que ia vender muitos bonequinhos. Eu acho interessante ver as entrevistas do George Lucas sobre os primeiros 3 episódios, porque geralmente os autores dos filmes, de novo, trago o Senhor dos Anéis como comparação, geralmente os autores, eles têm uma noção, pelo menos, de onde eles querem chegar, né? Talvez alguma coisa ou outra muda no meio do caminho, mas realmente o George Lucas, todas as entrevistas, ele dá uma ideia de que ele foi indo. Não tinha muito que um desejo, um propósito, ele foi indo. Isso a gente vê em todos os filmes de Star Wars, né? Falta uma certa consistência em Star Wars, mas tudo bem. Ele começou e fez um boom, né? Deu um boom aí em Star Wars. E o Luke aparece pra nós como esse protagonista. Eu acho legal ele ser o protagonista da primeira trilogia. Ele ser esse personagem que vai marcar e ele voltar depois, né? Na terceira trilogia, episódio 7, episódio 8. Ele é citado no 7, mas ele volta no 8. E acho legal também de dedicar um tempo para falar dele, que tem um desafio que é dar sequência ao mundo Jedi sem termos Jedi no mundo, sem termos uma ordem Jedi. Ele tem um grande desafio na mão e isso torna ele um Jedi admirável.
É muito interessante a gente pensar nisso, que ele é um personagem criado para uma história posterior, né? Então assim, a gente tem o 1, o 2 e o 3 que vieram depois. O episódio 1, 2 e 3 são os episódios que efetivamente, junto com o universo expandido, claro, mas são os episódios que regraram, que tipo, estabeleceram como funcionavam os Jedi. No episódio 4, 5 e 6, a gente tem os Jedi, a gente sabe que os Jedi existem. Só que as regras são estranhas, ninguém sabe as regras, talvez exatamente por essa perspectiva do George Lucas ir fazendo, sem pensar muito. Talvez ele nem tinha parado para pensar até então como funcionaria, né? Então a história deixa claro que o treinamento do Luke é atípico, mas a gente não sabe o quão atípico ela é, né? Se o Anakin já foi atípico sendo aceito como velho, o Luke, em questão aí de 4, 5 anos, se torna, teoricamente, um Cavaleiro Jedi, começando a estudar a Ordem ali com uns 19 anos. Então, assim, ele é completamente fora do que os Jedi esperariam de alguém. Os Jedi gostariam de fazer. Então, talvez um pouco por causa disso, né? Não havia o planejamento do Lucas, mas o Luke vem nessa linha. Então ele é obrigado. A história dele é a jornada do herói clássica, nítida, escrachada. Star Wars Episódio 4 é a jornada do herói com o Código dos Samurais lá, o filme de clássico japonês. Os 7 Samurais, eu acho que é o nome. Star Wars é isso, né? E aí Luke se vê aí numa necessidade de ir contra o Império. Então eu acho interessante que não é sobre se tornar um Jedi. A história do Anakin é sobre se tornar um Jedi. É o desejo da liberdade, é ele entrando na Ordem, ele realizando missões com os Jedi, crescendo, e aí efetivamente começando uma guerra e ele sendo parte dessa guerra como um cavaleiro da Ordem Jedi que tinha que manter a paz. O Luke não. Ele é um piá aleatório que quer ir para a rebelião. Os Jedi meio que parece ser algo secundário na história dele. Ele se torna principal ali nesse começo dele o quê? Vou me vingar, vou sair daqui, vou ajudar esse velho louco a resgatar essa menina. E aí a coisa vai se transformando. Então quando o Luke vai ali com Yoda, que a coisa se torna um pouco mais séria, apesar de também ser um curto período. Eu acho que ele vai mais por necessidade de se tornar alguém forte e enfrentar Darth Vader do que necessariamente aquela coisa de, nossa, eu quero ser um Jedi. Eu acho que ele vai ter dessa transformaçãozinha. Até porque, de novo, não temos Ordem Jedi mais vigente. Luke, se ouviu falar, eu não lembro qual é a reação dele quando o Ben fala que ele foi um Jedi. Se ele conheceu ou se ele nem tinha ouvido falar. Porque os Jedi já estão destruídos ali há... Também não lembro a idade dele no quarto filme, mas sei lá, uns 20 anos, 15 anos. Uns 20 anos. Então os Jedi já estão destruídos aí há um tempo, a Ordem pelo menos, né? Tem Jedi ainda, mas a Ordem foi destruída já há esse tempo. Os Jedi estão sendo caçados, a gente conhece aí pelo canon, pelo universo expandido, pelos novos filmes e séries, que houve uma caça aos Jedi, né? Houve os Inquisidores que trabalharam aí caçando os Jedi no início, pelo menos, do período do Império. Então o Luke ele cresce sem uma ordem Jedi, consequentemente sem as regras dessa ordem, né? Sem as exigências de idade, sem as exigências de questão de casamento, que se eu não me engano, pelo menos no Legends o Luke casa. Casa Marjade, né? Isso. Não sei se virou canônico, mas no Legends... Não, acho que canônico não. Não sei. Mas no Legends, no Herdeiros do Império, ele... casa com a Marajade. Exatamente, então ele não segue a ordem. Que isso é muito legal pra gente pensar que a história do Herdeiros do Império, ele foi lançado antes do episódio 1, 2 e 3. Não tinha essa coisa de não casar. Porque assim, eu sou um Jedi como meu pai foi um Jedi, e o Luke é filho de um Jedi, então o Jedi podia casar. Então o Luke casou com a Marajade. Essa ideia de, olha, os Jedi não casam, isso foi introduzido ali na Ordem Jedi, no episódio 1, 2 e 3. Para construir o personagem. Então, né, tem muitas coisas assim abertas.
Sim. E aí é interessante a gente ver o desafio que é pra ele, ao mesmo tempo que é uma facilidade, não tem mais a Ordem Jedi, acaba sendo um desafio também. Ele quer ser forte, ele quer ser poderoso, só que ao mesmo tempo é incutido na cabeça dele a importância de dar sequência a esse legado, porque existem usuários da Força, existem pessoas ainda no mundo que continuam tendo essa questão da Força, e alguém tem que dar sequência. Isso não fica claro no 4, no 5 e no 6, né? O 4, 5 e 6 termina ali com a conquista, a destruição da Estrela da Morte, e acabou. Eles estão lá reunidos na luazinha lá, celebrando, tudo junto, uma festa, uns rebeldes com os 3. E acabou. Aí a gente fica sabendo disso como Universo Expandido, episódio 7, é aí que a gente vai pegando algumas informações do que foi acontecendo após a destruição da Estrela da Morte e a queda do Imperador. Então o Luke ele vê a necessidade de dar sequência a esse legado, mesmo ele nem conhecendo que legado é esse. Afinal, o que foi a Ordem Jedi? Ele não sabe. Ele não conhece a Ordem Jedi. Ele é um usuário da Força, ele conheceu 2 mestres que foram dessa ordem, que foi o Obi-Wan Kenobi e o Yoda. Eles falaram alguma coisa ou outra da Ordem Jedi, só que foi algo muito rápido. Com o Ben, pelo menos, foi uma questão de dias ali com o Ben Kenobi. Embora eles cresceram ali, Tatooine juntos, não tinha uma relação próxima. Vai ser ali bem já nos últimos dias do Ben, que eles vão ter uma conversinha rápida. E com o Yoda, eu não sei. Um pouco mais? Oi? Um pouco mais, só que não, se eu não me engano, não passa de um ano, sabe? Pouquíssimo Porque, se eu não me tempo. engano, o episódio 5 acontece no ano 3, depois da Batalha de Yavin, e o episódio 6 já acontece no ano 4. Então, assim, vamos considerar que dentro do episódio 5 vai 6 meses, nem isso. Com o Mestre Yoda. É pouco tempo. Depois ele volta com o Mestre Yoda, conversa com ele, mas o Mestre Yoda já tá velhinho. Eu não vou descartar a possibilidade dele ter sido treinado de forma póstuma. Os 3 Mestres Jedi aparecem no final do episódio 6 ali pra ele. A gente sabe que isso é uma possibilidade de conversarem com ele, pelo menos instruírem. E aí mostraram pra ele os últimos arquivos dos Jedis. No episódio 8, inclusive, o Yoda aparece pra ele na forma de fantasminha, né? Então Eles parecem ter certa intimidade de conversa, tipo, estão acostumados a isso. Com certeza, é uma possibilidade também. Ele foi aprendendo. Só que é uma nova ordem, é um novo momento, uma nova história que eles têm que iniciar pra conseguir seguir aí como Jedi. Mas ainda voltando, meu amigo, no episódio 4, 5 e 6... Você até mencionou isso, né? Ele não tinha essa intenção de ser um Jedi, talvez, né? Ali com o Yoda. Né? Dá a impressão. E realmente, o episódio 4, 5 e 6, de novo nessa pegada aí do George Lucas, né? De talvez não entender e não saber muito bem o que ele mesmo espera desses filmes. É um filme que parece que ele tenta se fechar em si mesmo, né? Então são 3 episódios, o 4, 5 e 6, que encerra ali. Parece que Star Wars vai encerrar ali, com o episódio 6. Que era a ideia, né? Acabou, não tem mais. Tá, o que vai acontecer e tudo mais? Deixa as fanfics criarem. Deixa quem quer produzir quadrinhos escolhe, quem quer produzir série escolhe. Você não tem noção do escopo, das possibilidades da sua criação quando você põe ela em ação. Ele não fazia ideia de que dava pra chegar tão longe. Exatamente. Ele olhou aquilo e falou assim, cara, isso vai dar dinheiro, mas ele não fazia ideia da proporção que seria Star Wars hoje. E aí, que eu acho que é um pouco do Tolkien, né? O Tolkien falava, né? Eu deixei buracos propositais. Sim. Preencham. Exatamente. Então, o 4, 5 e 6... Eu falo isso porque o 4, 5 e 6 parece que são autossuficientes para aquilo que eles querem. Luke é um grande herói que aprendeu coisas do Jedi, e eu concordo contigo. O objetivo era ajudar a quebrar o Império. Exatamente. Ele queria eles vingar os tios dele e tudo mais. Tipo, eu acho que ele vai mudando, ele vai criando uma responsabilidade. Eu acho legal isso. Né? A jornada de maturidade do Luke é legal. Ele é um piá. Eu quero ir pra rebelião, E o tio dele, não, Luke tem que cuidar de casa, né? Pá, tio morre. Ele vai pra rebelião. Aí ele tem o primeiro grande embate ali. Morte do Ben. Estrela da Morte. No 5,
o Han Solo tá naquela, eu vou embora, eu vou vazar, né, pá. E o Luke, ele já começa a criar um senso de responsabilidade. Ele já tá naquela de, não, a gente tem que continuar aqui com os rebeldes, a gente tem que ser útil. E eu vou procurar esse outro mestre Jedi em Dagobah. Então, começa os 5 já com ele falando isso. Não, eu vou atrás disso, eu vou entender isso. Porque o vilão ainda tá aí, e os Jedi eram importantes. E aí com o Yoda ele tem essa transformação, tanto que quando ele começa o episódio 6 é outro Luke. Mesmo que seja um pouco curto período, seja lá o tempo que ele passou, é um curto período, mas assim, é um Luke centrado, mais sério, né? Quando ele vai ter um embate com o Jabba, ele já tem uma postura. Então eu acho legal essa maturidade que ele vai crescendo, e daí é isso, acaba o filme, mas a história dos personagens continua, então faz sentido ele correr atrás disso agora. Bem, o Império já foi, não preciso me preocupar com isso. Vou, então, até depois dele ter se encontrado com o pai, né, ter tido um certo relacionamento, uma reconciliação com o pai, ele talvez queira voltar, né, minha irmã também é sensível à força, é algo da minha família, então um senso de responsabilidade, de herança, não sei. Acho que é do legado mesmo, porque o que a gente percebe na sequência, e aí a gente vem para aquilo que é mais recente de Star Wars. O Luke, ele tenta dar sequência à Ordem Jedi, ele tenta reconstruir a Ordem Jedi. Então eu não lembro agora qual é o planeta, mas isso tudo é apresentado no episódio 8. Ele vai para um planeta, ele tenta construir uma academia, uma nova escola. E eu acho interessante isso também. Ele não viveu a Ordem Jedi, ele não conhece, mas ele se sente na responsabilidade de iniciar de novo a Ordem Jedi. E ele tenta seguir, parece-me, o mesmo formato de antes. Uhum. Então é uma escola. É o que eu entendo também. É uma academia, crianças. Talvez foi por orientação, talvez foi o que ele entendeu dos ensinamentos que ele recebeu. Mas ele entende que esse é o caminho que ele tem que trilhar. Consegue lá alguns aprendizes. Eu não lembro quantos eram os amigos do Ben, mas eu lembro que era o Ben, o Kylo Ren e mais... Não sei quantos. 5, eu sei 6, que 7. eles citam ali no episódio 8. E eles vão lá, formam a escola, formam o templo, e ele quer reconstruir a ordem nesse mesmo formato. Só que é interessante ver, e acho que daí vem uma boa aplicação teológica. Não faz sentido você querer seguir com a Ordem Jedi seguindo o mesmo formato do período da República. E o Luke, ele parece ter uma certa dificuldade em ver isso. E eu acho curioso porque ele não viveu a Ordem Jedi. Mas ele tem uma dificuldade de construir uma ordem aos moldes de um novo tempo. Ele parece que quer seguir os moldes antigos, que ele conheceu inclusive em livros. São os livros da Ordem até que ele encontra, né? Tá lá no episódio... É no 8 ainda? Tudo isso é no 8 que aparece. Que estão lá escondidos naquela árvore, né? Os livros da Ordem Jedi. Parece que ele tem um apreço tão grande em preservar exatamente isso. E eu não consigo não teologizar, porque essa é muitas vezes a nossa crise com teologia e com igreja também, né? A gente quer às vezes fazer coisas novas, mas quer fazer seguindo sempre mesmos formatos, mesmos padrões, mesma linguagem, mesmos meios. E às vezes não funciona, porque são meios e linguagens que não fazem mais sentido nenhum com o mundo contemporâneo. Mas a gente fica insistindo nisso e não é efetivo. Luke passou por isso, fica, eu diria, claro, né? Eu acho que tem um quadrinho que fala com mais clareza desse período dele como mestre Jedi do Kylo Ren. Eu acho que eu já vi, mas eu não sou leitor dos quadrinhos de Star Wars, eu só vejo as capas quando sai. É isso, eu tava dando até uma olhada aqui sobre um pouco desse rolê do Caio, porque é complicado, a gente tem esse grande buraco na história de Star Wars, que é entre o episódio 6 e o 7.
esse buraco que está sendo preenchido com o Mandaloriano, que está sendo preenchido com o Universo Expandido. Então, a gente já tinha comentado isso, não vamos entrar nos detalhes do Universo Expandido aqui, mas há um buraco, né? Nesse buraco a gente tem, por exemplo, a Ahsoka, que conversa com o Luke, e dá a entender que o Luke convida ela para participar desse novo Ordem Jedi, mas ela já abriu mão disso, ela já tá em outra. Então, eu acredito que não faltou avisos, que talvez não fosse a melhor ideia seguir a risca como era feito no antiga Ordem Jedi. Efetivamente é isso, a Ordem Jedi, a gente vê isso acontecendo no episódio 3. O Anakin não tá errado, no sentido de que os Jedi permitiram que a corrupção e a política entrassem nos seus meios e se tornaram corruptos. Ele não está errado. Não chega a esse ponto deles serem o mal, igual o Anakin fala, né? Ao meu ver, os Jedi são o mal. Não chega a esse ponto. Mas uma estrutura muito grande, uma força na galáxia tão grande quanto os Jedi, acaba se envolvendo com as forças governamentais e tudo mais. Então é complicado. O Luke tenta, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência, até pensando na teologia, do momento, né, da culturalização atual, da região atual, né? Então, até quando a gente fala em missões, por exemplo, a gente entende que não vai ser efetivo o mesmo tipo de missão em cada região. O Brasil é um campo, os Estados Unidos é outro, a Ásia é outro, né? As religiões influenciam muito em como a gente vai anunciar o evangelho para cada pessoa. É um novo tempo. O Luke, ele deveria ter ficado com a República e ajudado a República a se estruturar, mas ele não estava lá. A República se tornou uma instituição fraca, que a gente vê isso no Universo Expandido. Ela se tornou fraca, incapaz de auxiliar a galáxia como necessária, o que dá aí brecha para a criação da Primeira Ordem, que, acredito eu, virá por causa do Almirante Thrawn. Além disso, e aí esse rolê, eu confesso, eu não lembro exatamente o que acontece, mas o Luke falha em mostrar a redenção final de Anakin Skywalker para o Kylo Ren. Por que o Kylo, ou o Ben, olha para Vader e decide abraçar o legado de Vader e não o legado de Anakin Skywalker? Então, há uma falha no Luke em apresentar para ele que, olha, teu vô foi o Vader? Foi, mas ele se arrependeu. Ele viu que ele estava errado. Esse não é o caminho. Então eu também entendo essa amargura final da caminhada do Luke. Eu adoro o Luke do episódio 8. Eu acho que o episódio 8 é um bom episódio. Essa guinada de quebrar com a tradição dos Jedi, fazer diferente. A cena final em que ele usa a força pra, tipo, se apresentar em outro lugar, mas não estar lá. Eu gosto. Eu acho que poderia ter sido muito bom o episódio 9 se mantivesse essa linha. Foi uma linha corajosa, mexeu com muitas estruturas do Star Wars. Não foi o que eles fizeram, né? Não, eu concordo totalmente. O episódio 8 dos três, é um dos melhores filmes de Star Wars. O problema é a trilogia em si, né? Exato. O episódio 8 constrói muitos personagens. A gente tem o foco ali dos personagens que vão com... Mas esqueci o nome. Com o Finn, né? A asiáticazinha, um foco mais comédia. E cagam pra isso no 9. Simplesmente... não. Então, né? E aí a gente tem muitas dúvidas. O que é efetivamente a Primeira Ordem? O que acontece? Por que a República, de repente, tá tão fraca a ponto da Primeira Ordem parecer esse império gigantesco que tá indo atrás deles? Perguntas à parte sobre o Luke. É compreensível o mestre diante de uma incapacidade dele, a frustração. E o Luke, eu tava ouvindo ontem sobre gerenciamento de sentimentos, né, e emoções. E a gente sempre vê assim que duas emoções juntas dão um resultado, né? E aí, por exemplo, o resultado que a gente fala da resiliência é o quê? É você pegar tristeza com esperança, né? Se você mistura tristeza, ou seja, frustração com uma situação, com a esperança, você
tem a resiliência, porque apesar da tristeza, você se molda e acredita que algo bom possa acontecer. O Luke não foi resiliente. Diante da situação, diante da nova ordem, e eu imagino que foi traumatizante, da ação de Kylo Ren de matar ali todos os aprendizes de Luke, de encerrar o que poderia ter sido a nova ordem Jedi, Luke fica recluso. Cara, ele não é o Yoda que fez tudo o que ele podia pra ficar recluso lá esperando o nascimento, o crescimento do Luke pra vir um novo Jedi. O Luke desiste. Ele não tá esperando a Rey ir lá. Ele só desiste. Né? Então, a gente tem aí um Salomão, sabe? Que no final da sua vida perdeu todo aquele brilho. Sim, ele fica tão impactado, traumatizado, sem saber o que fazer, que ele acaba desistindo de tudo, né? Ele se arrepende de ter tentado iniciar a nova ordem Jedi, se arrepende do que aconteceu com o Kylo Ren, se arrepende de ter perdido os outros meninos, né? Porque o Kylo Ren mata todos os outros estudantes, então ele presencia de novo, a morte de novo se torna uma realidade pro Luke, uma realidade que ele entende que estava no controle dele, ele que não conseguiu controlar, né? E ele abre mão de tudo, e é interessante, né? De novo, a gente falou que lá no episódio 4 é um clássico caso de jornada do herói. Episódio 7, 8 e 9 também, de certa forma, temos a jornada do herói. O Luke é um mestre traumatizado, é um mestre que desistiu de tudo, não tem mais esperança. É bem aquela visão daqueles mestres que sofreram trauma e vão se isolar. Não é só de Star Wars isso. Eu lembrei de um filme aqui tão aleatório, tem nada a ver com o universo nerd, mas que mostra isso também, que é o Karate Kid de novo, com o filho do com o Jack Chan. O Jack Chan é esse mestre, é um mestre que desistiu da vida. Por quê? Porque teve um trauma, teve uma questão difícil, mas o cara é incrível, o cara é um... E eu ouso dizer até, meu amiguinho, que o Luke é de fato o escolhido, né? Muitos vão nessa linha Star Wars, não era Anakin o escolhido foi Luke. A Anakin não era. Alguns entendem que era Anakin mesmo, porque no final do episódio 6 ele mata o Império e ele traz o equilíbrio à força. Eu sou da linha dos que entendem que é Luke. Na verdade, quem traz o equilíbrio à força é aquele que vai conseguir cumprir as profecias do escolhido. É a linha que eu sigo quem teoriza e cria histórias de Star Wars. Certo. O escolhido, na verdade, era o Ben, mas tudo bem. O Ben? Meu Deus, várias divergências. Porque no final das contas foi ele que fez as coisas finais lá. Porque o equilíbrio só chega no final, né? O Ben... no final das contas ele se arrepende também e luta contra o projeto Palpatine, né? Tava com o Ben, eu tava com... Desculpa, não. Tem que ser um Skywalker, né? O Kylo Ren, no final das contas, então. O Kylo Ren, isso. Ou a Rey. É isso. Mas eu teorizo no Luke por causa do tudo que ele faz, toda a grandeza que ele é. Ele é um cara extraordinário, ele é um usuário muito poderoso da força. A gente não vê nessa nova ordem Jedi muitos conflitos físicos, né? A luta entre o Obi-Wan e o Anakin no final do episódio 3 é um marco, pra mim, de uma cena de luta sensacional. Uma das coisas mais belíssimas que Star Wars já nos deu de visualização de uma luta. É incrível ver aquela cena. A nova ordem não nos traz exemplos de conflitos nesse porte. A gente tem vários confrontos, só que são um pouco minimizados, né? Porque o foco é mostrar que a força deles, na verdade, não tá na luta física. A força tá na sabedoria, nas decisões. E o Luke é esse cara. O Luke é esse cara. O pessoal reclama, mas a gente tem ali nesses episódios uma nova demonstração da força, né? Parando blaster. Isso. Curando vidas. Isso aí. Então a gente tem digamos aí que uma nova interpretação do que a força é capaz de fazer. Eu acho que a execução foi ruim, mas tem coisas interessantes. Esse fato do Luke estar lá no planeta dele e fazer uma imagem visual dele
pra enfrentar Kylo Ren a, cara, milhares de anos-luz de distância. É isso, ele já é quase um com a força, tanto que acaba isso, é uma luta, ele não tava doente. Por que ele morre? Porque é isso, ele luta na força. Né? Não é no físico, ele já tá lutando na força. Então é um cara que tudo bem, ficou recluso, desistiu, mas ele se comunica muito com a força, realmente. Sim, ele é muito poderoso. E ele só que falhou ali com Kylo Ren. E eu acho legal o episódio 8, o diálogo que ele tem com Yoda, né? A última lição, talvez, do mestre Yoda para o mestre Luke, né? O próprio Yoda já entendeu que não adianta seguir os formatos antigos, é infrutífero, deixa os livros queimarem, deixa a tradição e a história Jedi morrer com os livros, não precisa disso. Não é sobre a Ordem Jedi no final das contas, a questão não é ser um Jedi ou a Ordem ou toda a nossa história, não é isso que importa. O que importa é a força, é a sua consciência, a sua responsabilidade, é quem você é nesse tempo. Tem um tempo agora e quem você vai ser. Ninguém é escravo de um sistema pré-estabelecido mais. Não existe Ordem Jedi. Então inicia esse novo tempo. Eu acho muito legal o Yoda, ele destacando isso, mostrando, né, que no final das contas um mestre sempre vai ser um aprendiz. E o Luke tá aprendendo ainda ali com o mestre Yoda. E é um dos diálogos mais belíssimos de Star Wars, é essa última conversa do Yoda com o Luke, quando os livros estão sendo queimados ali no planeta que ele está isolado. E é ali que daí ele toma essa atitude, né? Ele vai, então, ajudar a rebelião com essa... Rebelião não, República. Com a República, perdão. Com esse formato, esse holograma dele, nem sei o que dizer, que é aquele troço, a força personificada de um planeta para outro, não sei quantos anos-luz de distância tem um planeta do outro ali. E o cara manda uma imagem dele que conversa com a Leia, se despede da Leia, tem consciência para se despedir dela, inclusive faz sombra, porque a imagem não é uma imagem só aleatória, porque é um corpo, faz sombra. Loucura, velho. E eles fazem questão de mostrar a sombra no início, quando ele tá chegando. E depois ele vai enfrentar o Kylo Ren de igual para igual. E ganha, ainda por cima do Kylo Ren. É muito louco o que o Luke tem poder pra fazer. Esse é o grande mestre Jedi da Nova República. E as falas finais dele, do Kylo, nesse embate, né? Eu acho que é um pouco do espírito de Star Wars, né? Que o Kylo Ren fala assim, a resistência está morta, a guerra acabou, e quando eu matar você, eu matarei o último Jedi. E aí ele olha pro Kylo e fala, né? Incrível. Cada palavra que saiu da sua boca está errada. A rebelião renasceu hoje. A guerra tá só começando. E eu não serei o último Jedi. Então o próprio Luke entende isso, né? Não há necessidade dos Jedi como estrutura, templo, doutrinas, para que exista o Jedi no sentido da luz. Né? Esses que lutam pela luz, porque é isso que o Jedi é. O Jedi luta pela luz, luta pela liberdade, luta pelo bem. Então, e efetivamente não tem como matar os Jedi. A força vai providenciar seus usuários, né? A força não vai largar os usuários da força à toa. Mais uma vez, Star Wars nos dando visões teológicas interessantes. A força não vai deixar os Jedi desamparados. O Luke, ele volta, então, e ali ele tem a redenção dele, né? Toda a culpa que ele sentia pelo que o Kylo Ren fez, e ele carrega uma culpa muito grande, e ele encontra a redenção nesse conflito com o Kylo Ren, que é a última lição também que ele vai dar pro Kylo Ren. E também no treinamento da Rey, por mais que tenha sido um treinamento bem curto, grosso e objetivo, o Luke vê na Rey aquilo que ele foi na primeira trilogia, uma nova esperança. Ele vê na Rey que é possível, sim. Não acabou aqui. Eu deixo um legado, eu deixo uma redenção, eu deixo alguém que vai dar sequência em algo novo, que a Rey de fato propõe algo totalmente novo, mas vai ser dado sequência a esse movimento da força através dela.
É isso então, meu povo. Para finalizar esses 3 episódios especiais, com a expectativa de um 4º episódio, quem sabe. Eu tô fazendo todo esse quem sabe porque realmente não sabemos se faremos ou não um episódio sobre a Rey e o Kylo Ren. E talvez a gente precise rever os filmes antes de falar deles, porque eu só assisti umas 2 vezes cada um, pra mim é pouco, comparado aos outros filmes que eu devo ter assistido mais de 10 cada um dos outros. Mas é isso, Star Wars é maravilhoso, a gente consegue ver muitos pontos de conexão. A Star Wars é uma história religiosa, o Lucas tinha essa ideia, né? O George Lucas tinha essa ideia de trazer elementos religiosos, obviamente não cristãos, mas a gente consegue dar aquela visualizada e trazer para o nosso contexto. Meu amiguinho, muito obrigado pela sua manhã. Isso aí, muito obrigado, amiguinho, obrigado pessoal por acompanharem mais um cast, acompanhar a gente nessa jornada, a trilogia dos 3 grandes mestres Star Wars, talvez 4, vamos ver. E não esquece de seguir, não falamos isso no início, né? Segue, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar o 2 Nerds. E é isso, meu amiguinho, bom dia pra você, até mais. Fechou, minha gente, um beijo e um queijo.